Olá, internautas, sejam bem-vindos ao canal Nerd de Data e a mais uma aula de imunologia. Essa é a nossa segunda aula, onde nós vamos falar um pouco sobre alguns conceitos da imunologia, um pouco de história, que na verdade vão envolver os conceitos, né? E também um pouco aí sobre os tipos de imunidade. Bom, antes de iniciar nesta aula aqui, deixa eu colocar imunologia, né? Imunologia, aula 2. Eu gostaria de introduzir com vocês o conceito de citocinas, como uma espécie de continuação da aula passada. Quando a gente fala de citocinas, nós temos que entender que para que a nossa célula, nosso sistema imune, ela se comunique, ela precisa de um meio, né? Como a gente se comunica através das palavras. As células também se comunicam, mas elas não falam, mas elas secretam substâncias que vão, digamos assim, expressar aquilo que elas querem dizer. Então, basicamente, as citocinas é esse meio que as células se comunicam, especialmente as células do sistema imune. Então, por definição, as citocinas, né, constituem um grande grupo de proteínas secretadas por diversas estruturas e funções que vão regular e coordenar muitas atividades das células de imunidade inata e adaptativa, que a gente falou na aula passada. Então, basicamente, as citocinas serão, ou melhor, são, né, proteínas com diversas funções. E entre essas funções, a gente pode listar como, por exemplo, o crescimento e diferenciação das células imunes, ou seja, ela pode mandar a informação para isso, a ativação de funções efetoras dos linfócitos e fagócitos, ou, por exemplo, o movimento das células do sistema imune, né, através do sangue para os tecidos e dentro dos tecidos. Mais uma vez, digamos que tenha chegado um micro-organismo em determinada parte do seu corpo, para que o sistema imune ele seja alertado, precisa haver uma comunicação. E essa comunicação acontece através das citocinas, que vão estar dizendo, está acontecendo uma invasão nesse local. Tragam células do nosso sistema de defesa. Tragam aí os leucócitos. Tragam aí uma série de células que vão estar combatendo esses nossos invasores. E especialmente, né, pessoal, para essas citocinas que estão envolvidas com a migração e movimento de células, nós chamamos de quimiocinas. Então, dizemos que a quimiocina é um subgrupo das citocinas que está estruturalmente relacionado com a migração e movimento celular. Beleza? Uma outra coisa é que normalmente a nomenclatura das citocinas ela é um pouco inconsistente. Muitas vezes nós vamos encontrar interleucinas, que nós normalmente vamos aí identificar por um IL maiúsculo seguido de um número, ou outras, por exemplo, que podem ser denominadas pela primeira atividade biológica que foi atribuída a elas, como, por exemplo, o fator de necrose tumoral, né, que a gente conhece como o TNF, né, o Tumor Necrosis Factor, ou, por exemplo, interferon. Então, as citocinas aí, a gente vai estar sempre falando sobre elas ao longo aí, dessas nossas aulas. Beleza? Bom, então aqui agora nós vamos estar prosseguindo para falarmos um pouco sobre essa questão dos tipos de respostas imunes adaptativas, que basicamente são duas. É a imunidade humoral e a imunidade celular. Pessoal, para isso eu gostaria de dizer, né, antes de tudo, que a nossa imunidade adaptativa ela é basicamente mediada por aquilo que a gente falou antes, que são os linfócitos. Nós temos dois tipos de linfócitos. Nós temos os linfócitos T e nós temos os linfócitos B. Os linfócitos B, especialmente, vão ser mais especializados nessa questão da produção dos anticorpos. Então, você tinha lá, né, o seu linfócito B, por exemplo, aí é que ele teria vários receptores. Pessoal, esses receptores, inclusive, são os próprios anticorpos, que é uma coisa que nós veremos mais à frente. Então, o que acontece?
determinado micro-organismo pode ser reconhecido, lembra, né? A área do micro-organismo que é reconhecido nós chamamos de antígeno. E esse linfócito ele vai passar por uma expansão clonal e vai estar formando vários linfócitos. Lembrando que isso aqui são linfócitos B, tá? Todos eles com esses receptores para reconhecer as células invasoras. Então, o que acontece? A partir disso, né, esses linfócitos vão estar produzindo esses anticorpos, vão estar secretando esses anticorpos que vão lá, né, até esses micro-organismos que estavam invadindo e vão estar aí neutralizando esses micro-organismos. Aqui seria um micro-organismo, tá? Isso aqui é um agente nocivo. Já os linfócitos T funcionam da seguinte forma. Digamos que nós teríamos um linfócito T aqui, tá? E aí o que acontece? Digamos que, por exemplo, um micro-organismo ele invada, por exemplo, um macrófago ou alguma outra célula do seu organismo. Então, o que acontece? Esta célula que foi invadida, por exemplo, por uma bactéria, digamos que, por exemplo, nós tínhamos lá na imunidade inata, né, lembra dos fagócitos. Então, os fagócitos poderiam ir lá, havia um micro-organismo, vai lá e fagocita. Só que acontece, muitas vezes, na verdade, algumas vezes, os macrófagos não vão conseguir matar essa bactéria. Na verdade, a bactéria vai tomar conta, basicamente, do macrófago. Então, o que acontece? O macrófago ele vai conseguir expressar, mais uma vez, isso aqui é a forma bem inicial, mas vamos falar sobre isso mais à frente, um receptor e vai meio que dizer, ó, eu tô com uma bactéria aqui dentro, galera, o negócio tá feio. Então, os linfócitos T, eles vão reconhecer isso. Então, opa, nós temos aqui ó, a nossa imunidade inata, lembra? Ela foi ativada, né? Ela foi lá, as nossas células, os nossos macrófagos, nossos fagócitos, e aí não deram conta, nós precisamos atuar. Então, o que acontece? Esses linfócitos T, tá? Eles vão mais uma vez passar aqui, ó, por uma expansão clonal, eles vão se multiplicar, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui vários linfócitos T. E esses linfócitos T, nós temos basicamente dois tipos. Nós temos os linfócitos T, ou melhor, as células T efetoras, e nós também temos que são citotóxicas, e nós também temos os linfócitos T help, né, que são o linfócito TCD4. Mais uma vez, nós vamos falar sobre isso mais à frente. Então, as efetoras, por sua vez, vão estar aqui, ó, trabalhando para destruir essa nossa célula que estava, por exemplo, com uma bactéria aqui dentro, como estava aqui, ó. Então, essa própria célula, nosso corpo, avisou os linfócitos, né, que aqui passou por uma expansão clonal, que por sua vez aí vai estar interagindo com esta célula para tentar destruí-la. Então, observem aqui que eu falei para vocês da imunidade celular e imunidade humoral, sem falar desse nome. Observe que aqui é uma interação de células. Nós temos a ação dos linfócitos T. Então, aqui nós conseguimos observar a imunidade celular, porque o micro-organismo já invadiu a célula, né? A nossa imunidade inata não conseguiu controlar, e nossos linfócitos T foram ativados para estar destruindo especificamente essa célula. Aqui no linfócito B, não. Nós temos aqui, ó, a imunidade humoral. Porque, observe como isso aqui, apesar de ter um certo envolvimento de células, mas é uma coisa um pouco mais expandida. Observe que, por exemplo, a partir disso, os nossos linfócitos B vão estar produzindo aí anticorpos que vão estar sendo liberados aí à nossa corrente sanguínea e vão estar combatendo esse micro-organismo no nosso corpo todo. Show? Então, a gente tem aqui essa diferença, né? A ação dos linfócitos B para a nossa imunidade humoral e dos linfócitos T para a nossa imunidade celular. Beleza? Um detalhe aqui também é que os linfócitos, eles também vão estar emitindo algumas citocinas, meio que dizendo, estar acontecendo, tem um micro-organismo me infectando. E isso vai fazer com que o seu organismo produza, ou mature, ou libere leucócitos, que são as células de defesa do seu organismo. Então, você, por exemplo, produzia eosinófilos, neutrófilos, e assim, sucessivamente, dependendo daquilo que for, né, dependendo do que for aí, esse micro-organismo que esteja invadindo o seu corpo, né, o seu organismo. Então,
é bem simples essa diferença entre os tipos de respostas imune data, que pode inata, adaptativa, melhor dizendo, que pode ser celular ou pode ser humoral. Beleza? Então, mais uma vez, aqui só repetindo, né? Inclusive, vou estar aí colocando na tela agora uma imagem que tem no Abas, uma imagem muito boa, né? Para você aprender aí o conteúdo. É que o linfócito T, como eu falei para vocês, né? Vai ter o linfócito T auxiliar e o linfócito T citotóxico. O linfócito T auxiliar, ou HELP, vai estar ativando macrófagos para matar os micro-organismos fagocitados. E o linfócito T citotóxico vai estar matando células infectadas, né, diretamente e eliminando os seus reservatórios de infecção. Lembra que aqui, por exemplo, poderia ter várias bactérias, vários vírus aqui dentro, né? E dessa forma, eliminando esta célula aqui, essas bactérias, esses vírus também morreriam. Assim como também o linfócito T helper, né, ou as células T auxiliares, né, eles poderiam estar aí, ó, chamando, digamos assim, macrófagos para que esses macrófagos fagocitem essa célula e, consequentemente, destruam os micro-organismos que estavam dentro dela. Por outro lado, os linfócitos B, eles, através dos anticorpos, né, vão estar aí bloqueando infecções e eliminando micro-organismos extracelulares. Porque isso aqui, esses micro-organismos que a gente viu aqui, né, eles estavam no sangue. E a partir disso, eles vão ser atacados pelos anticorpos que os linfócitos B vão estar produzindo. Beleza? Deu para entender? Aqui eu vi a imagem aqui do Abas e agora eu vou estar colocando para que vocês possam ver. Se vocês quiserem, dê uma pausa aí para que vocês olhem direitinho. Se quiser anotar alguma coisa, é bem legal para a fixação. Show? Bom, continuando aqui, pessoal, nós temos que entender que a imunidade protetora, né, contra um organismo normalmente vai ser induzida pela resposta do hospedeiro ao micro-organismo. Como nós já vimos, basicamente nós vamos estar desenvolvendo, né, uma imunidade protetora a partir de que nosso corpo identifique esse organismo. Então a gente vai precisar primeiro, né, estar entrando em contato com esse micro-organismo para que nós que somos o hospedeiro possamos estar desenvolvendo uma resposta. Então, a forma de imunidade que é induzida pela exposição ao antígeno estranho é chamada de imunidade ativa. Então, basicamente, vai ser o contato direto do hospedeiro com o micro-organismo. Então, né, o indivíduo, por exemplo, que é imunizado, ele vai ter um papel ativo na resposta àquele antígeno. Ele vai estar lá desenvolvendo suas células de defesa que vão estar atuando para destruir esses micro-organismos. Inclusive, né, indivíduos ou linfócitos, por exemplo, que não encontraram um antígeno particular, eles são ditos como inativos, imaturos ou naive, ou melhor ainda, virgens. São linfócitos virgens. Por quê? Porque eles ainda não entraram em contato com outros micro-organismos. Dessa forma, por exemplo, não desenvolveram ainda as suas células de memória e nunca, né, desenvolveram aqueles, no caso, agiram, melhor dizendo, né? Então nós tínhamos lá linfócitos que tinham determinados receptores que nunca foram estimulados. Eles vão ser estimulados, obviamente, por um antígeno que vai estar dando resposta. Isso aqui a gente chama de imunidade ativa. Então, se essa célula ainda não teve esse contato, nós chamamos de um linfócito inativo, ou naive, ou virgem. Beleza? Então, a partir do momento em que o indivíduo ele responde a um antígeno microbiano e são protegidos de exposições subsequentes, por aquilo que a gente já viu, né, vai estar desenvolvendo as células de memória, eles são ditos como indivíduos imunes, que acontece como, por exemplo, quando você tem uma doença, o seu sistema imune reconhece isso, os seus linfócitos vão produzir células de memória, então você vai estar imunizado. Por outro lado, nós também temos a imunidade passiva. A imunidade passiva é quando essa imunidade ela é conferida ao indivíduo pela transferência do soro ou de linfócitos de um indivíduo especificamente imunizado em situações experimentais, né? E nós também temos a imunidade passiva. Então vamos tentar anotar alguma coisa aqui na imunidade ativa. A imunidade ativa vai ser o contato direto
com o micro-organismo. Lembrando aqui, eu vou puxar uma setinha também aqui para falar dos linfócitos inativos ou naive, que nunca tiveram contato, né? Tiveram contato com um micro-organismo específico. Já na imunidade passiva, pessoal, o que acontece é basicamente a transferência de soro ou de linfócitos de um indivíduo que já estava imune para um outro. Dessa forma, um receptor, por exemplo, um recebedor, né, ele vai poder se tornar imune a um determinado antígeno sem nunca ter sido exposto ou ter respondido àquele antígeno. E isso que a gente chama de imunidade passiva. Então é como se tivéssemos um indivíduo, por exemplo. Vou tentar desenhar um indivíduo aqui, né, uma pessoa. Eu sou péssimo de desenho, tá? Então digamos que isso aqui é uma pessoa, de alguma forma é uma pessoa, tá? Bom, então essa pessoa, ela foi infectada, por exemplo, por um vírus. E dessa primeira vez que ela foi infectada por um vírus, o sistema de defesa dela agiu, criou as suas células de memória, seus linfócitos já estavam aí prontos, né? No caso, foram ativados, né, para estarem prontos a sucessivas infecções. Então, esse indivíduo tornou-se imune. Ele, né, teve essa imunidade ativa, ou seja, ele entrou em contato aqui, por exemplo, com a bactéria, seu corpo reagiu a essa bactéria, tem seus linfócitos, tudo do corpo dele agora tem memória para reagir a esse micro-organismo ao entrar em contato com ele de novo. E isso vai estar no seu sangue. Então, o que acontece? É como se nós tivéssemos aqui, por exemplo, agora um outro indivíduo que ele é naive, ou seja, ele nunca entrou em contato com esse micro-organismo. Então, o que a gente pode dizer que acontece na imunidade passiva? É como se nós pegássemos o soro desse indivíduo, ou melhor dizendo, os linfócitos desse indivíduo, e injetasse nesse indivíduo aqui, passasse esses linfócitos na corrente sanguínea. O que é que acontece quando eu faço isso? Simples. Se isso aqui, né, nesse indivíduo, nesse soro desse indivíduo, nesses linfócitos desse indivíduo, estavam já prontos para responder à infecção, porque ele já tinha desenvolvido a memória, quando transfiro alguma dessas células para esse indivíduo também vai ficar imune. É isso que é imunidade passiva. Ele não precisou entrar em contato direto com esse micro-organismo para ele desenvolver imunidade, porque isso seria imunidade ativa. Ele recebeu o soro ou os linfócitos de um outro indivíduo para ficar imune. E ele também ficou imune, ou seja, ele agora é como os senadores romanos, né, imunitas, ele agora está imune em desenvolver uma doença. Beleza? Bom, e aqui agora nós vamos começar a falar um pouco de história. E esses conceitos da história da imunologia podem servir para ajudar que nós possamos desenvolver os conceitos da imunologia. E o primeiro, né, dessa lista da história é para nós falarmos um pouco sobre Emil von Behring e Shibasaburo Kitasato, que em 1980 demonstraram que o soro de animais que haviam sido imunizados com uma forma atenuada de toxina difterica fosse transferido para animais que estavam imaturos, ou seja, como se fossem virgens desse micro-organismo, e dessa forma, esses animais que receberam essa forma atenuada, que receberam, melhor dizendo, o soro de animais que haviam sido imunizados, passavam a se tornar resistentes, especificamente a essa infecção difterica. Então, os componentes ativos do soro, eles foram chamados de antitoxinas, porque eles neutralizaram os efeitos patológicos da toxina difterica. Isso conferiu, né, ao von Behring o prêmio do primeiro Nobel em Fisiologia e Medicina. Bom, então nós temos aqui esse primeiro dado histórico, que eu vou colocar aqui só de von Behring. Bom, e aqui nós temos agora escrito, né, que von Behring e Kitasato desenvolveram essa ideia que eu chamei aqui de imunização, né? E aqui, né, pessoal, eu gostaria de levantar uma curiosidade sobre a questão da imunidade ativa e da imunidade passiva. É que a imunidade passiva, ativa, melhor dizendo, nós vamos desenvolver memória. Porque na imunidade ativa,
nós vamos entrar em contato, né, com o agente microbiano, com o antígeno microbiano, e consequentemente nós vamos ter nossas células de defesa atuando, levando aquelas células de memória, como eu já falei a vocês. E dessa forma nós vamos ficar imunes. Com a imunidade passiva, onde nós, por exemplo, administrando diretamente os linfócitos ou os anticorpos do indivíduo que estava imune, nós não vamos desenvolver essa memória, porque o que nós vamos receber vai estar sendo exatamente os anticorpos. E dessa forma, a gente vai estar combatendo, né? Será específico? Será. Mas nós desenvolveremos memória? Não, porque nós não sofremos, né, toda aquela cadeia que nós falamos aqui anteriormente com relação à multiplicação e à criação de uma célula de memória. Beleza? Bom, e aqui nós também já continuamos falando um pouquinho sobre esse carinha aqui, o Paul Ehrlich, eu não sei se é assim que se fala, mas que em 1890 ele postulou que as células imunes usam receptores, né, que ele chamou de cadeias laterais, para reconhecer as toxinas microbianas e, consequentemente, secretá-los para combater os micro-organismos. Ele, né, que cunhou esse termo de anticorpo, que é exatamente isso, como a gente viu. Estava aqui, por exemplo, uma célula de defesa, nós tínhamos um anticorpo que vai servir como receptor para a toxina de um outro micro-organismo, do micro-organismo invasor. E dessa forma, essa célula vai produzir novos anticorpos que, por sua vez, vão estar interagindo com esse micro-organismo para tentar destruí-lo. E aqui entra o conceito de antígeno e imunógeno. Eu já falei para vocês que antígeno é exatamente essa partezinha que vai estar causando essa resposta, que vai ser identificado para causar essa resposta imunológica. Contudo, o conceito de antígeno ele é um pouco mais abrangente. O antígeno significa qualquer substâncias que se ligam a receptores específicos em linfócitos, como, por exemplo, digamos que isso aqui fosse um linfócito B, já que está produzindo aqui anticorpos. Então, o antígeno seria qualquer substância que conseguisse se ligar a esse linfócito, mesmo que não estimule uma resposta imune. Então, de forma mais específica, nós temos o conceito de imunógeno, que vão ser essas substâncias que vão necessariamente causar uma resposta imune. Contudo, nós já observamos por aí, né, que normalmente esses termos eles são bem confundidos. E nós acabamos mais por uma questão de praticidade, inclusive, né, porque o antígeno ele inclui os imunógenos, chamando tudo de antígeno, que inclusive vai ser basicamente aquilo que nós vamos estar falando nesta aula. Beleza? Então nós temos o antígeno, que é qualquer substância que vai estar podendo se ligar a esses receptores específicos do linfócito, enquanto o imunógeno ele vai ter que se ligar, mas ele vai ter que necessariamente também causar a resposta imune. Já aqui o L. Metchnikoff, não sei exatamente falar esse nome, demonstrou em 1883 que fagócitos surgiram em torno de um espinho que foi colocado em uma lava de estrela do mar. E isso provou, pelo menos defendeu, né, essa teoria de que as células do hospedeiro são os principais mediadores da imunidade. Ou seja, que basicamente as próprias células do hospedeiro podem lá tentar fazer essa defesa. Ele entendeu que esse surgimento dos macrófagos ao redor de um espinho seria como se fossem as células tentando expulsar aquele espinho. Ou seja, as próprias células do hospedeiro tentando defender, ou seja, fazer essa imunidade contra aquele espinho, né, a favor, obviamente, do hospedeiro. Que hoje, com certeza, é um conhecimento bem simples, mas que naquela época eles não tinham tanta essa noção. Lembrando, mais uma vez, em 1883. Faz muito tempo, eles não tinham essa ideia. Por outro lado, já em 1990, um carinha chamado C. Almoroth Wright, mais uma vez, eu não sei se estou falando certo, ele observou, né, que alguns fatores no soro imune, ou seja, aquele soro que já está imune, aumentaram a fagocitose de bactéria, recobrindo a bactéria, um processo que é conhecido como opsonização. Então, basicamente, vamos aqui anotar, nós tínhamos, vou dizer aqui só o
Wright, como é que se escreve? Wright, em 1990, ele percebeu que existiam fatores no soro que aumentavam a fagocitose de bactérias, recobrindo a bactéria. E esse processo ele chamou de opsonização. Então é como se nós tivéssemos aqui uma bactéria. Então, o que acontecia? Essa bactéria seria identificada, né, como uma substância estranha e ela seria fagocitada. Mas ele descobriu que no soro tinha alguns fatores que se ligavam a essas bactérias e facilitavam ainda mais a sua fagocitose, melhor dizendo. E é exatamente a este processo que a gente chama de opsonizar, ou opsonização. Então, basicamente, os anticorpos aqui, eles estavam preparando os micro-organismos para os fagócitos. Dessa forma, os fagócitos conseguiam observar, digamos que aqui fosse olho de vários macrófagos, essa obviamente uma representação, e dizendo, opa, ali tem um mecanismo, uma substância estranha que nós vamos ter que fagocitar. E mais uma vez, é esse processo aqui, tá? Digamos que, dar visibilidade, né? É o que nós conhecemos como opsonização. Bom, pessoal, então basicamente essa aula era isso. Falamos aí sobre alguns conceitos como anticorpo, antígeno, imunógeno, sobre imunidade ativa e imunidade passiva, né? Iniciamos aí falando sobre as citocinas, quimiocinas e sobre essa imunidade adaptativa, né? Celular e imunidade humoral. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa segunda aula. Como sempre, se vocês gostarem, não esqueça de dar um like aqui embaixo. E se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo também, que isso é muito importante pra gente. A gente está sempre analisando os números para saber como é que está o desenvolvimento aqui do nosso canal. E uma coisa que eu esqueci de dar na primeira aula, né, é de dizer que se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários suas perguntas, que assim que a gente tiver tempo, nós estaremos aí respondendo para você. Show de bola? Então é isso, pessoal. Nós vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês realmente tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido. E até a próxima. Fui!